Bom dia, obrigado ao João, obrigado pela presença de todos. Queria iniciar essa mesa agradecendo à professora Adriana Bruno, uma grande amiga já há alguns anos, né? Ao amigo Lito também, que tem uma história grande de lutas em prol da educação à distância em particular, mas a educação em tecnologia como um todo. É um prazer e agradeço sinceramente pela participação na mesa. A professora Adriana Bruno, ela investiga há algum tempo já essa área de educação e tecnologia, com foco voltado para a formação de professores e para as tecnologias no âmbito da educação como um todo, e estará aqui conosco trazendo um pouco dessa experiência para esse diálogo com a gente aqui sobre produção de conhecimento, socialização do conhecimento em termos de pesquisas nessa seara aí de educação, tecnologias e linguagens. Eu quero, de antemão, agradecer muitíssimo o convite do Daniel, da Aline, né, do João, dos organizadores aqui do evento. É sempre um prazer, né, estar nessa instituição, na UFSCar, né, que é uma parceira de diálogo. E então, eu acho que complementar um pouco a minha fala, né, eu acho que vai se construindo na medida do que eu sou, né, na medida em que eu vou apresentando aí para vocês um pouco do que a gente tem discutido, né? Então, vou colocar aqui minha apresentação. Então, participar dessa mesa, né, com a surpresa de dividi-la com quem admiramos, né, com o professor Lito, que faz parte da história de todos nós, é uma honra e um desafio, né? Quanto mais antecedê-lo. Então, bom, a mesa que tem como foco a pesquisa e a produção, ela me trouxe a oportunidade de apresentar um pouco desse processo, né, que a gente vem desenvolvendo desde meu mestrado, né, e desde a minha formação, tá, com essa área que o Daniel colocou, né? E aí eu vou falar sobre todo o processo que se constitui nesse momento no que a gente vem chamando de POMAR, que são os percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que é fruto atualíssimo das nossas pesquisas no GRUPAR, que é o Grupo de Pesquisa e Aprendizagem em Rede, na Federal de Juiz de Fora. E, então, a ideia é trabalhar o POMAR como espaços de coproduções para docências e aprendências. E aí eu gosto sempre de começar uma fala, né, eu acabo elegendo frases, às vezes, para o meu semestre, para o meu ano, né? E, então, essa é uma frase que tem me acompanhado, e acompanhado muito o grupo de pesquisa e as nossas pesquisas, que é: insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Que eu acho que é um pouco do que a gente tem feito na área de educação, né? Nós temos tido cuidado lá na nossa universidade, no nosso grupo, de evitar, né, e é um desafio enorme para nós, educadores e pesquisadores, evitar prescrições, porque nós somos muito prescritivos, né? Nós fazemos movimentos de modo que dizemos aos outros como fazer, né? Que teoria usar, como pensar, mas o nosso fazer é comprometido, né? A gente tem uma grande dificuldade no fazer, e daí a minha pesquisa para a Eliane e a Ruana, no sentido, né, do que efetivamente significa esse processo do fazer, né? Então, eu tenho buscado muito, eu acho que é legal a gente ficar um pouco com essa frase na cabeça. A gente começa a falar de educações que ocorrem na cultura digital e em rede, né? Na cultura digital, e hoje eu falo muito de educação
na contemporaneidade, porque eu também partilho, né, da premissa que não há como fazermos cisões, não há mais o ou, mas sim o e. Então, a gente fala de uma cultura digital porque é impossível você ver uma sociedade que não esteja mediada pela tecnologia, né? Ainda que você tenha uma tribo, né, isolada, você tem todo um arsenal político, econômico, que acaba regendo e exercendo influência em relação às pessoas. E, a partir disso, então, eu desenvolvi alguns conceitos e, junto com o grupo, a gente vem ampliando e potencializando, que foi a linguagem emocional, que articula a questão das neurociências no processo de aprendizagem, né? Entendendo que você não consegue aprender se não estiver mobilizado emocionalmente, e isso as neurociências trazem cientificamente comprovado, como a gente gosta de dizer. Então, assim, se você tiver uma lesão que afete a parte do teu cérebro potencialmente responsável pela emoção, você não vai conseguir ser racional. Então, é uma bobagem você achar que você pode desprezar e que você pode continuar com esse racionalismo, né, latente que nos impulsiona, né, e faz com que as nossas práticas sejam baseadas dentro dessa racionalidade. Então, a partir daí, você tem que compreender o quanto que a sua linguagem interfere no outro. Nós somos indutores de emoções. Se eu sou indutora de emoção, dentro de qualquer espaço, e também cada um de nós é, então vocês também interferem nas minhas emoções, isso pode abrir um canal para aprendizagem ou não, né? Pode potencializar os processos de aprendizagem ou não. E isso é muito importante por quê? Porque, fundamentalmente, se a gente souber usar esses canais como docentes e como pesquisadores, como educadores, a gente pode transformar muita coisa, né? Só que a gente nem sempre se dá conta disso. Então, basicamente, a linguagem emocional fala disso, da linguagem usada. A questão dos letramentos digitais, que eu acho que todo mundo já tem explorado bastante, mas hoje a gente fala, inclusive, com o pessoal da comunicação, da FACOM, lá da Federal, o quanto o pessoal da área de comunicação tem trazido muito questionamento para a gente em relação a esse letramento, que ele restringe muito na escrita, né, por conta da sua gênese, e eles estão preferindo usar a literacia, porque entendem que a literacia ela é mais ampla e ela acaba integrando as múltiplas linguagens, né, e não se restringindo só ao espaço de um letramento da escrita, da cultura da escrita. Um outro conceito que é interessante a gente partilhar é a mediação partilhada. Eu trabalho, né, há muito tempo com adultos, e quando eu pergunto como é que eu aprendo, eu estou perguntando como é que meus alunos aprendem, como é que meus orientandos, como é que todos nós que aqui estamos aprendemos. A gente teve uma formação para a docência muito centrada em teóricos que estudavam aprendizagem infantil e de jovens. E pouco tivemos em relação à aprendizagem do adulto, nós todos. Se a gente entende que vamos aprender o resto da vida, ok, como é que eu aprendo e vocês aprendem? Né? E é isso um pouco, é esse o desafio que eu venho desenvolvendo nas minhas pesquisas. E, a partir disso, eu não posso ter uma ideia de mediação como algo hierarquizado, né? Eu continuo promovendo situações para que você, que é um adulto, que tem uma história, que tem suas experiências, aprenda comigo. Não. Eu tenho que trabalhar de uma forma colaborativa, efetivamente. Então, daí a ideia de partilhar, ou seja, de eu conseguir o tempo todo sair do meu papel e ser comediador, ou me permitir ser mediado pelas pessoas que estão à minha volta, sejam alunos, sejam meu grupo de pesquisa, seja qualquer pessoa que esteja ao meu lado, em contato comigo. Então, e aí aparece, então, a noção de redes rizomáticas, dentro dos estudos que a gente faz de Deleuze e Guattari, no caso dos rizomas, né, mas também da filosofia da diferença e também da teoria Torrede, a gente vai linkando tudo isso. Porque o grupo, como eu estava até brincando com o pessoal que eu só sou fiel ao meu marido, porque
eu não consigo ser fiel a um único autor ou teórico. Eu sou muito curiosa e eu tendo a querer saber o que está acontecendo em outras áreas, né? Então, a gente, do ponto de vista metodológico, teórico epistemológico e metodológico, o grupo acaba se constituindo como não tendo uma filiação única teórico-metodológica, né? Até porque, do ponto de vista metodológico, nós entendemos que quem traz o processo metodológico não é o pesquisador, é sim a pesquisa, né? O objeto, o sujeito. Ou seja, é ele que faz com que você tenha ou busque determinadas metodologias e não ao contrário. Pelo menos é essa a forma como a gente tem trabalhado. E é uma forma que nos dá muita liberdade para experimentações e para muitas aprendizagens. E aí, de tudo isso, a gente começa, então, a questionar o próprio processo de educação A, B, C, para A, para B, para C, é online, é à distância, é presencial, porque nosso movimento de fragmentação só nos distancia das pessoas, ao invés de nos aproximar. É isso que a gente tem pensado. Eu sempre fui a menina da tecnologia, quando eu comecei a trabalhar, né? Então, eu chegava num cenário mais tecnológico, quando eu trabalhava num curso na PUC, em São Paulo, chamado Tecnologias e Mídias Digitais. Para aquele pessoal, eu era a menina da educação. Aí, quando eu vou para a faculdade de educação, eu sou a da tecnologia, né? E, assim, você só se distancia. Essas adjetivações, elas acabam nos distanciando, nos colocando em guetos, né? E de forma a não conseguirmos nos comunicar com as pessoas, com as quais a gente precisa estabelecer parcerias o tempo todo, né? A gente tem muitas dúvidas, né? E aí a questão é exatamente ter dúvidas. Mas essa inquietação nos levou a pensar o que nós, enquanto grupo, faríamos dentro do que a gente acredita, né? A gente acredita numa educação aberta, a gente acredita num ser que ele é autônomo, até porque, quando eu trabalho com a aprendizagem do adulto, eu sigo uma vertente da aprendizagem experiencial, e a aprendizagem experiencial, ela tem toda essa dinâmica de trabalhar, né, o Kolbe, que eu trabalho mais, é o teórico que eu mais uso, ele tem essa relação entre o adulto como especialista e como integrado, mas eu não vou falar muito disso agora, não vou falar disso agora, mas, enfim, todo esse cenário de abertura de um adulto que é ativo, colaborativo, participativo, questionador, crítico, parará, como que eu posso ainda criar espaços de aprendizagem, oferecer a ele espaços de aprendizagem em que eu dou as regras, eu crio as situações, né, e ele continua, né, a lá Raul Seixas, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, né? Então, assim, isso não cabe muito mais dentro do que a gente acreditava, né? E, como a gente acredita que tudo parte de nós mesmos, apesar da nossa relação com o outro, a gente precisava experimentar o que a gente acredita. O que a gente acredita dá para pôr em prática, porque esse é o desafio, né? Você bancar o teu discurso, a coisa mais difícil do mundo, né? Todo mundo aqui dá conselho e resolve a vida do seu melhor amigo em 2 segundos. E a gente não resolve os nossos próprios problemas, né? Então, a gente é muito bom para prescrever, para falar o que é bom para o outro. Mas, quando na hora de... Então, a gente precisava vivenciar essa história. E aí, quando você fala, ok, então vamos fazer? Vamos fazer. O que tem que fazer? A gente acabou pensando, há uma ideia que está aberta ainda, ela está em construção, e aí nasce o Pomar. O Pomar nasceu no final do ano passado, a ideia ela está ainda sendo gestada como percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, que é dentro do que a gente tem acreditado. A gente optou... essa sigla, ou esse termo, já mudou, porque ele começou com percursos online massivos. E por que ele começou como massivos? Porque nós tivemos lá,
na nossa universidade a presença da professora Stella Piconesi. Ela foi participar de uma banca, de uma orientanda minha, e ela trouxe a questão do que ela entende por massividade, porque massividade para comunicação é o O, né? E a gente já refutava isso, até essa palavra dentro da sigla MOOC, a gente já questionava. E aí mas a gente tinha colocado, a gente resolveu colocar massivo, porque ela falou, não, massivo, para mim, ele tem uma outra conotação de intensidade, né, de aprofundamento, que é o que a gente acredita também. Só que eu comecei a perceber, eu e todo mundo, cada vez que a gente ia conversar sobre isso, a gente tinha que explicar muito. E eu costumo dizer que assim, toda palavra que você tem que explicar muito, ela não é uma boa palavra. Muda a palavra, né? Então, se a palavra ela tem que adjetivar demais, explicar demais, ela não está comunicando, né? E aí a gente percebeu que massivo não tinha nada a ver com o que a gente estava falando, porque ela não ia comunicar, né? Por mais que você fizesse uma releitura daquela palavra, né? Bom, mas, enfim, a gente escolheu falar de percursos online múltiplos, abertos e rizomáticos, e nasce da necessidade de criar espaços online transformativos digitais em rede, né? Sendo que o online, ele não necessariamente ele significa em linha, né? Mas a gente pega o online como conexão, e conexão em qualquer cenário, em qualquer contexto. Aqui, estamos em conexão, né? Abertos para qualquer pessoa que tenha interesse nos temas disponíveis. Múltiplos, no sentido de possibilitar níveis diversos de intensidade e aprofundamento das temáticas, conteúdos, ideias tratados com qualquer pessoa. E percursos, porque a gente não queria fazer curso. A gente entende que nós somos adultos, quem vai trabalhar com isso são adultos, e cada um que cria o seu percurso, né? Então, a ideia do pomar não é um ambiente. A gente criou a ideia, né? A gente queria trabalhar com a ideia, e a gente até está materializando isso, do nosso modo. Mas a proposta é a gente pensar em criar espaços do jeito que qualquer um quiser criar, desde que ele seja efetivamente aberto, muito aberto, extremamente aberto, dentro de tudo que é possível. Nossa, como passa rápido a hora aqui. Então, o pomar não é um curso, é um percurso. E ele converge tanto com a educação aberta e com REA, né? Ele não possui começo, meio e fim. Por quê? Porque quem faz o pomar, ele começa por um grupo ou por uma pessoa, só que ele ganha a rede. Então, a rede toda, ela alimenta o pomar, não só com questões, mas com materiais, com conteúdos, e assim vai, né? A própria rede retroalimenta o pomar. E ele pode ser de qualquer tema, com qualquer material. Ele não tem que ter restrições. Ou seja, eu vou criar, como a gente criou o pomar docências, em que tudo que versar sobre docência cabe naquele pomar, então é um pomar praticamente infinito. Mas, assim, eu não posso barrar alguém que queira trazer uma temática com a qual eu não comungo do ponto de vista teórico, porque é aberto. Alguém pode comungar e convergir. E, então, não oferece certificação, porque não é um curso, é um percurso. Não está necessariamente vinculado a uma instituição, porque qualquer pessoa pode fazer. São destinadas às pessoas que querem produzir e ter acesso ao conhecimento, socializá-los e criá-los, né? Como se fosse uma coisa bem... É rizomático, por isso, daí a questão do rizoma, né? E você não sabe o que vai dar, porque é isso que é o grande barato do rizoma. Então, abertura plena e trabalhar com a mediação partilhada, porque não tem um mediador. Todo mundo é mediador, se quiser mediar, né? Então, a gente busca processos interativos e rizomáticos, percursos dinâmicos e assim vai. Bom, eu vou só avançar um pouco, porque eu já recebi lá a plaquinha vermelha, mas eu quero trazer um outro conceito que está dentro do grupo, sendo gestado agora, trabalhado agora, junto com o pomar, que é braconagem, porque ele vem ao encontro exatamente dessa ideia de abertura e de transgressão, que é uma palavra que foi aportuguesada do francês, né? Foi trazida pelo Michel Certeau, mas é o que acabou trazendo, e que é caça ou pesca ilícita. E é exatamente isso que a gente entende no grupo que deva ser o processo educativo hoje, né? Você ser ilícito.
o máximo que você puder, o máximo que você puder transgredir. Porque a gente entende que a braconagem te oferece a possibilidade de invasão, né, bem dentro daquela pedagogia hacker do Nelson Preto, né, em que você não fala mais de inclusão, porque a inclusão é muito complicada, porque a inclusão é, olha como eu sou legal, eu deixo você entrar dentro do meu guarda-chuva. Mas eu não quero saber se você tem o seu, ou se você quer criar o seu. Então, a gente questiona até o próprio conceito de inclusão, e aí eu concordo com o Nelson Preto quando ele fala que a gente tinha que falar de intrusão. Né? E aí, dentro dessa proposta que a gente quer trabalhar, de invadir, de questionar, qual que é a ideia de propriedade, que aquilo é seu? Por que ele é seu? Né? Se a gente está falando de colaboração, de articulação, integração, autoria, o que é autoria hoje? Né? Então, é espionar, é ser clandestino. Como é que você trabalha com a clandestinidade se você está com um mar de relações hoje? Né? É ser nômade e desapegar. Desapegar para educador é uma palavra, quase um palavrão. Né? Porque nós somos apegados, a gente aprendeu a ser apegado. Né? Então, quando você fala em desapegar, é algo muito complicado, mas que a gente tem que tentar praticar. Criar caminhos onde não existem, adentrar espaços, invadir, reterritorializar. Então, a ideia de pomar é exatamente criar espaços para que você consiga praticar isso. E criticar e duvidar do lugar que você não pode entrar. Né? Por que o grupo de pesquisa é aberto? Porque, coerentemente, eu sou uma professora de uma universidade pública e é absurdo, as minhas aulas também todas são abertas. É absurdo eu fechar. Por que eu questiono o Moodle da minha universidade? Porque ele tem um monte de trava, um monte de fechadura, um monte de cadeado. E é um software aberto, é livre. Então, assim, até quando eu vou ficar criando esses territórios, né, ou essas gaiolas epistemológicas que a gente tem dentro da academia? E, principalmente, das públicas. Isso é incoerente dentro da forma como a gente entende. Então, um docente, discente, aprendiz, um braconeiro, ele pratica a caça. Né? A caça no sentido da inovação. Inovação não quer dizer fazer algo inédito. É algo que você nunca fez. Então, um professor que nunca usou tecnologia e vai usar pela primeira vez, ele é inovador. Né? Então, a gente fareja pistas que nos levem a lugares desconhecidos ou mesmo proibidos. Eu já farejei um monte de pista com as professoras que me antecederam e vou entrar em contato com elas, porque é o meu desconhecido, vai fazer parte da minha inovação. Né? Para elas não é. Então, ser aprendiz ou braconeiro é criar redes rizomáticas. Redes que não se criam de forma estruturada, é questionar. O Facebook é aberto ou fechado? Né? É ser braconeiro, é duvidar disso. Né? Então, é um pouco disso que a gente acabou fazendo e criou o Pomar Docências, que está em construção. Eu já tenho um monte de mudança para fazer nele, porque já mudamos algumas coisas, mas está lá aberto, quem quiser entrar. Do ponto de vista tecnológico, ele foi criado com os recursos que nós tínhamos acesso, porque no nosso grupo a gente não tem quase pessoas da área de ciências da computação. Quem quiser entrar vai ser ótimo, para que a gente possa avançar. Então, a gente lida com os conhecimentos que temos, né, e com os recursos que estão ali disponíveis. Tá? Então, é assumir uma docência um pouco dentro dessa ideia de que a gente não muda o profissional, a gente muda o ser humano. Não adianta você mudar o professor, você tem que mudar o ser humano. Aí, você muda o professor, o pai, a mãe, etc., e continuar pensando que insanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. É isso. Obrigada.